além da ciência, tem toda a estética também, né? Coisa que passa por outras vias, sem ser a via dessa transmissão integral pelo simbólico. Outras coisas têm que ser passadas também e talvez o recurso estético seja uma solução, ó, além da ciência. E você acha que uma filmagem é só um recurso estético? Não, assim, ela, é, ela é um registro simbólico, sem dúvida, né? Mas ela pega uma outra coisa que está necessariamente não é captada pelas palavras, né? Assim, dessa forma tão digitalizada como são as palavras, né? Esse é um desafio freudiano antigo, né? Que ele falava que a pulsão era contínua e as palavras que entravam eram discretas, então ficam buracos, né? Que passam, porque as palavras não é um contínuo, ela é discreta, e o recorte que isso faz no corpo passa alguma coisa que está. A imagem pode tentar captar isso mesmo. E é dessa forma que a psicanálise, seja pelas mãos de Freud, seja pelas mãos de Lacan, me conduz por onde quer que eu pause e repause a minha investigação e tente fazer dela escrita. É o impossível o meu oriente. A missão, o ofício que me coloca em trânsito pelas letras destes psicanalistas é o desejo de saber sobre o que há e o que não há de transmissão. A transmissão que se dá no equívoco do lapso, na falha do sintoma que se traduz no verbo, na escansão entre as palavras, no invisível que ressoa de um sujeito a outro. Como é que eu virei, né? Antes de você virar, como é que você se revirou? É verdade. Olha, a psicanálise apareceu na minha vida do jeito mais assim. Quer dizer, também não sei se ela aparece na vida dos outros de algum jeito programado, né? Não deve ser, mas na minha foi desprogramado completamente, assim. Eu acho que ela apareceu na minha vida por causa da minha própria experiência, não tenho a menor dúvida disso, assim, né? Eu acho que se a gente pode dizer que tem alguma escolha forçada, mesmo que isso seja forçado, que eu estou dizendo, tem horas que, assim, só tem uma saída, ou você se torna psicanalista ou você é doido. Assim, né? Ou vai assim ou vai assim. E não significa que não possa ser psicanalista e doido, mas assim, né? Ou você carrega mais para um lado ou carrega mais para o outro. Eu acho que a experiência da psicanálise é dessa radicalidade, assim. Para mim foi. E desde muito pequena, porque eu tive experiências muito fortes desde muito pequena, precisamente desde 2 anos de idade, então assim, são experiências muito fortes, eu acho, assim, que desafiam um pouco a psicanálise, assim, entende? O edifício teórico, assim, da psicanálise, um pouco. Quando eu tinha 2 anos, a minha mãe foi embora. Mas ela foi embora de um jeito muito estranho, Fernanda, porque ela deixou 2 filhos, eu tinha 2 anos, eu nem sabia quantos anos eu tinha, agora que eu sei. Você faz perguntas muito, muito difíceis. Mas vamos lá, vou te falar o que vem. Assim, eu achei que eu tinha me apaixonado por essa amiga. E talvez tenha me apaixonado, sim. Ela era uma pessoa muito inteligente, muito sagaz. E ela fazia uma leitura das coisas que eu dizia de uma forma muito interessante, assim. E me colocava a pensar, talvez um ponto transferencial com ela ali já tinha se estabelecido. Um amor de transferência já tinha estabelecido ali. E eu comecei a entender, porque eu não sabia nada de psicanálise. Aí eu comecei a entender que tinha alguma coisa aí interessante, porque ela começou a me dizer da análise. Tanto que a psicanálise poderia fazer esse tipo de leitura que ela fazia. E aí eu procuro a minha analista. Sem questão. Isso eu me lembro perfeitamente. Eu não tinha uma questão.
E nesse processo de trabalhar nessa assessoria pedagógica, digamos assim, da reformulação do colégio, eu trabalhava com um grupo de professores do colégio. Uma turma de professores, todo mundo qualificado, mestrado, doutorado em física, química. Tá? Então nós estávamos fazendo um programa junto disso. E isso deu um problema político dentro da universidade muito grande, muito grande. Foi muito complexo, foi uma situação muito difícil. Eu mexi com estruturas de poder sem saber que estava mexendo. Os professores me falavam algumas coisas, mas tinha aquela estrutura de poder que estava sendo questionada, assim. Então foi virando uma confusão e foi virando um estresse muito grande para mim, porque eu não tinha maturidade para lidar com política universitária com 28 anos de idade, assim, eu não tinha menor. E eu estava mexendo com um cachorro grande. Era briga de cachorro grande, eu não sabia. Eu estava no máximo da atenção. Eu estava querendo desistir. E no meio desse processo, ele teve um AVC e morreu. E muita gente começou a falar que era eu, que tinha sido eu o disparador de uma doença fatal para o professor. Eu achei, porque ele ficou muito bravo. Ele chegou a falar comigo assim, você fica à toa, ou então não vou deixar você entrar aqui dentro mais, eu vou dar um jeito de barrar a sua entrada. E ele falava umas coisas que para mim eram assim... Eu lidei com os piores subversivos aqui da época de estudante, do DSE, e você é o mais perigoso que eu já encontrei. Assim, você é terrível, porque você vai trazendo as pessoas para o seu lado e vai fazendo uma confusão assim que captava, né? Não falava isso, mas captava uma transferência. Tinha um grupo de professores que entrou comigo no projeto, assim. Não, eu fiquei tão ruim que aí eu fui fazer análise. Quando eu falei com ela pelo telefone, a voz dela me encantou. Eu fiquei completamente enfeitiçado pela voz dela. E o objeto voz é muito presente na minha vida. A música, ela me é muito importante, assim. Eu sou um cara apaixonado pela música e pela voz, enfim. E aí, no momento em que eu chego no consultório dela pela primeira vez, essa questão sobre a minha sexualidade, que eu não podia assumir, vem de uma família machista, de um pai machista, né? De um lugar em que eu não poderia jamais dizer que eu não gosto de dizer que eu sou gay. Eu acho que, como alguns psicanalistas já disseram, e eu concordo, assim, acho que o gay é uma forma de vida, e eu não me encaixava absolutamente nela. Mas eu tinha atração por homens, e eu gosto de brincar que eu sou um homossexual legítimo, talvez, o homossexual serviria mais aí, porque eu gostava do homem mesmo, e não do homem afeminado, do homem mulher, na minha construção, né? Então eu jamais poderia assumir isso. Eu não tinha uma virilidade típica da masculinidade da época, assim, até que da masculinidade da época, do núcleo que eu frequentava em São Paulo porque era todo mundo muito vanguarda naquela época. Então, na minha época, com quem eu frequentava, mas não era questão. Mas eu comecei a achar que tinha uma coisa fora, assim, eu não tinha um padrão habitual de homem, assim, não tinha aquela história. Tive uma história com as mulheres completamente diferente dos padrões dos homens, assim. Então, a iniciação sexual, tudo isso foi muito diferente, assim, do que ocorria na época, né? Então, assim, eu fui vendo que era uma questão, e que, lógico, que tinha, a minha análise foi mostrando, tinha uma questão disso com a minha mãe, né? Assim, A sua segunda análise. na segunda análise, que eu fui trazendo isso, porque estava claro que tinha um problema aí. Você tem um tempinho, eu estava no intervalo entre duas aulas. Você tem um tempinho para ouvir uma história que eu vou te contar? Eu falei, sim, pode falar. Ele disse assim, era o seguinte, meu pai era parceiro de João Gilberto e era um músico muito bom e tal, eles começaram a fazer um certo sucesso. Meu pai tinha 5 filhos aqui em Juazeiro, e aí ele disse assim, eu vou para o Rio tentar a vida com João Gilberto, deixou minha mãe e falou assim,
Quando eu começar a fazer dinheiro, eu busco vocês. Ele nunca mais voltou, porque ele se casou com a sua mãe. Sabe o jingles, o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa? É dela. Ela teve 5 filhos com ele tinha 5 filhos, e ela teve 2 filhos com meu pai, entendeu? Só que ela foi embora e mudou de nome, tirou 10 anos da vida dela. Ela ficou 10 anos casada com meu pai, ela tirou 10 anos da vida dela. E mudou o nome e o sobrenome. E ficou famosíssima. Se você abriu o livro do Rui Castro, por exemplo, ela é a musa da bossa nova. Tem música gravada por Elis Regina, por Jair Rodrigues. Era comadre do Hermeto. Ninguém sabia dessa história. E eu acho que isso tem a ver com a psicanálise. Por isso que eu estou te falando. A questão da herança tem a ver com a psicanálise. Eu estou, nesse momento, lidando com aquela frase do Freud, que é do Goethe, né, que ele usa, aquilo que herdaste de teus pais, trabalha para fazê-lo teu. Para localizar um pouco desse ponto da atuação, o meu pai, ele tinha uma relação muito forte com dirigir. Ele adorava, e é uma coisa que eu adoro, né? Talvez um traço que eu tenha tomado dele, assim, e que me colocou muito a trabalho, muito em jogo, assim. Nessa época, eu morava com a minha avó, aos 23 anos, minha avó paterna, e eu adorava pegar o carro e sair dirigindo na estrada sozinho. Fazia isso uma vez por semana, 2 vezes por semana, assim. Dirigi 1 hora na estrada, sem rumo, pra voltar depois. E nesse término de 1 mês com meu ex-marido, eu pego a estrada e capoto o carro. Eu fiz uma curva numa velocidade maior do que eu poderia ter feito, eu sabia disso. E num lapso, eu piso no freio e viro o volante. E o carro capota. E por sorte, eu acredito que foi uma sorte, porque era BR-381, é uma das estradas mais perigosas que tem aqui. Não vinha carro do outro lado, porque meu carro parou do outro lado da pista, assim. Era um domingo, 4 horas da tarde, a estrada estava lotada, assim. Eu lembro que quando eu saio do carro, o carro para de lado, eu vejo as 2 pistas cheias. O carro chega a girar? Chega a girar 3 vezes. Parecia que e pra mim foi tudo em câmera lenta. Eu machuco os dedos, mas nada perto do que poderia ter acontecido. Talvez tenha alguma coisa a ver com essa atuação. Sabe? O fato de eu ter melhorado. Eu perdi o chão. Eu entrei numa o que comumente se chama de crise existencial, assim. Eu não me localizava em nenhum lugar. Eu não sabia quem eu era. Foi um momento muito, talvez eu falando disso, eu me recordo como o momento mais terrível da minha vida, assim, em termos de sensação, de sentimento. Eu quase procurei um psiquiatra na época, mas teve uma experiência onde eu ainda não consigo entender muito, em que num passe de mágica eu me senti melhor. Eu ficava falando que era análise, que era o meu processo de análise, mas eu não sei te dizer. Eu constatei na experiência. O que eu digo que desafia um pouco a psicanálise, porque alguns, né, com uma leitura mais assim, não sei se kleiniana, sei lá, falam assim, como é possível que você seja uma pessoa que se estruturou assim? Porque eu tenho uma madrasta, mas meu pai casa com ela quando eu tenho 9 anos de idade, então assim, me estruturei assim, né, não é uma louca, parece que não, mas assim, né, com essa vitalidade, com essa energia e tal, se você não teve nem
essa mãe, sabe? Vem essa história assim, né? Eu sempre respondo assim, eu tive um pai que realmente também vou combinar com você que é raro. Ele barrava, ele fez um papel importante em relação a às exigências maternas, ele teve um papel importantíssimo. E muitas vezes ele falava expressamente assim comigo, né? Assim, não ouve tanto sua mãe, vai fazer outras coisas, para de estudar, vai fazer outras coisas, esquece da sua mãe é muito rigorosa. Ele fazia uma relativização desse desejo da mãe, assim. Ele conseguia metaforizar pôr esse desejo em outro lugar, relativizar o impacto da força do desejo dela. Então, assim, ele nunca chegou a ser um obstáculo nesse sentido, né? Porque ele não era um pai assim firmemente interditor, daqueles assim marcando presença como um autoritarismo que seja. Ele era uma autoridade que a gente, como filho, respeitava, né, os filhos todos, mas ele sempre foi muito democrático. Bom, eu encontrei com a minha mãe quando eu tinha 25 anos. Eu encontrei fingindo que eu não era eu. Não disse quem era, falei que era uma jornalista, nessa condição de entrevista. E no meio da entrevista, ela estava com o marido dela, sim, o marido dela tocando violão dentro do estúdio, em São Paulo. Ela me viu, teve esse negócio da contraluz, eu estava de óculos escuros, no meio ela sacou e falou, você deve querer conversar comigo em particular, né? E eu estava falando, só abobrinha. Aí eu falei, quero. Ela foi se encaminhando para uma outra sala e falou essa frase, que é a frase que abre a falta. Não vai doer muito não, vai? Ela disse para mim que os filhos dela não sabiam da nossa existência, mas que ela ia falar, que eles eram muito legais. Blá, 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 blá. Foi uma conversa intensa. Esse meu primo, que é filho dessa tia, trabalhava com ela no estúdio, entrou no meio, interrompeu a conversa, a gente foi almoçar junto, ela me despachou e foi embora, entendeu? Eu já tinha feito 2 análises na minha vida que não tinham chegado, assim, a tocar no núcleo. Tocava, claro, né? Que é uma história que eu tô aqui te contando, então é uma história que se conta, né? Mas não tocava no núcleo dessa história. E foi num sobrevoo do audiovisual à psicanálise que, como olhei revela, uma vez filmada, não é apenas minha imagem que está em jogo, é minha imagem falante, minha imagem de um sujeito falante. O que digo e o que não digo, a equação de minha fala e de meu corpo, eis o que é filmado, o que é problemático. A relação do dito e do não dito não é diretamente mensurável pelo sujeito falante. Está tudo aí. Isso escapa, isso não comunica, isso fracassa, isso ultrapassa, isso transborda. O impensado se revela na palavra filmada, pois essa palavra é do corpo, ela vem dele, ela o retoma nela. Corpo e palavra estão em um perpétuo trabalho de deslocamento, de impossível ajustamento, de vã mise-en-scène mútua. Eu diria que, nesse momento, surge um personagem. 4 sessões depois eu estava no divã. Depois eu tive uma interrupção. Eu atuei com a minha analista com uma questão ainda voltada à sexualidade, mas já de um outro ponto, querendo procurar um analista homem. Você disse que você atuou, foi nesse ponto. Foi nesse ponto. Porque, na verdade, eu digo a ela que eu quero um analista homem e eu não levo dinheiro para pagar a sessão. Então, tinha um ponto aí em que não era para ser concluído, com ela não era para ser concluído nada. Ficaram. Não, sim. Não, sim, isso é importante. E isso eu faço uma análise, assim, nunca falei isso para o meu primeiro analista, mas eu acho que tem a ver.
O que me tocou mais foi que eu encontrei numa interpretação do analista, eu encontrei assim que tinha uma resistência dele naquele ato que ele estava fazendo, que não era uma questão minha. Eu até acolhi o ato porque ele achou que era importante que eu incluísse também na minha formação uma análise de casal. E eu achei isso um pouco estranho, assim. À época eu achei assim curioso, que eu achei que não era um ato analítico, assim, no sentido, mas que eu achava, para mim, parecia mais que era um ponto de resistência, porque eu achava que ele estava com dificuldade de escutar a minha relação com a mulher. Eu achei que tinha, então o ponto básico para mim foi isso, assim, a relação com a mulher. O feminino, para mim, foi a questão chave da análise, que eu comecei a descobrir a partir desse momento que ele faz uma proposta de incluir minha mulher na análise. Aconteceu. Por algum tempo, pouco tempo. 2, 3 meses, minha mulher encheu o saco, eu também, e aí não paramos. Eu recorri a recursos, né, assim, para impedir a análise, né? O que é normal, né? Eu citei aqui aquela vez o Lúcio, né? O Lúcio falava isso, né? Assim, que acho que eu falo até hoje, talvez, não sei, assim, que geralmente que todo mundo, ele tinha uma brincadeira assim, que tinha certeza que todo mundo pagava para o analista não fazer análise, né? Que era assim, que ninguém quer saber dessa reviravolta, de ficar revirando essas coisas e de entrar num processo de castração, né? Assim, e de viver nessa situação exposto a contingências, já que o falo é contingente, né? Aí toda hora é uma construção a ser feita, isso não está dado a priori, está garantido. Nesse momento que eu entro para o Aleph, é esse momento que está acontecendo essa coisa desse livro. Eu já era escritora, mas eu sabia que escrever esse livro era uma coisa muito forte para mim, entendeu? Assim, e tinha acontecido isso, essa atuação minha, entendeu? Assim, essa doideira que eu resolvi fazer. Então eu vou para análise assim. Também para mim era um negócio que era bom, porque era um analista, ele sabe disso, que eu falei com ele assim, isso é um ótimo casamento com esse analista, porque é de 15 em 15 dias, ele vinha de 15 em 15 dias só a Belo Horizonte, às vezes de 3 em 3 semanas, e eu achava isso bom, entendeu? Fazia uma coisa mais intensa e depois dava longos espaços. Isso para mim era importante naquele momento, assim. Depois foi muito difícil. Eu me lembro que ele falou isso no princípio. Ele disse assim, mas eu não vou poder estar aqui o tempo todo. Você tem disponibilidade para ir ao Rio? Acho que ele viu o tamanho do negócio, né? Aí eu achando que eu ia levar aquilo ali naquela leveza que eu tinha levado as outras 2 análises, entendeu? Mas não foi. Foi pedreira. Foi uma análise assim, intensa, muito intensa, entendeu? Muito intensa. Com todos os elementos que quando eu leio assim Lacan, né, quando ele fala que a análise do analista, né, na conferência aos norte-americanos ele fala assim, se o paciente está achando a vida boa de ser vivida, deixa ele ir embora, não vão psicotizar o paciente de vocês não, porque como é que ele fala? O psicótico é aquele que leva tudo a sério. A rigor eu sou um psicótico, eu levo a sério as coisas. Então não vão psicotizar, ele está falando para os norte-americanos, então não vão tentar levar a coisa até onde a coisa não vai, né? Eu achava que ia ser assim. Só que em outro momento ele fala que a análise do analista, ela não vai só até aí. A análise do analista, ela atravessa aquilo que eu não sei falar essa palavra não, mas que o Freud falava, que é Hilflosigkeit. Como é que fala isso? Hilflosigkeit. Eu não sei falar alemão. Que é o desamparo, né? Absoluto, assim. A minha análise teve tudo. Mas foi um tempo dilatado, sabe? Um negócio assim de uma radicalidade, que teve um momento da minha análise que foi assim, eu perdi o chão mesmo. Eu perdi tudo, sabe? Assim, foi um negócio assim, da referência, assim, e ele teve ali muito presente. Bom, então eu fui procurar uma análise porque eu falei para ele, sim, é porque eu quero escrever um livro. Eu acho isso super diferente para mim mesma, entendeu? Eu vou procurar um analista para escrever um livro.
uma pessoa que já era escritora, né, que não tinha problema nenhum com escrever livro. Realmente isso nunca foi um problema para mim, entendeu? Mas aquele livro era. Eu acho que tem a ver com o analista, mas tem a ver comigo, sobretudo. Sobretudo, né? Não estou dizendo que se não fosse analista esperta, né? Né, pudesse acontecer. Mas tem a ver com esse momento meu de um retorno a um ponto, né? Porque eu tinha visto essa entrevista, eu tinha feito essa atuação, eu tinha que me virar com aquilo, entendeu? E com esse meu empreendimento, que era um empreendimento mesmo de escrever esse livro, entendeu? Foi um empreendimento. É um livro tão fininho, né? Mas assim, eu levei 5 anos para escrever esse livro. Foram 5 anos de análise escrevendo o livro, imagina, daquele tamanho. Entendeu? Assim, daquele empreendimento mesmo, assim, vou escrever essa história. E eu me lembro direitinho da frase que eu falei para ele quando eu cheguei lá. Eu falei assim, porque essa história, ela tem todos os elementos ficcionais, não é, Fernanda? Eu mesmo conto essa história, eu falei assim, gente, não é possível que seja, não estou inventando nada. É assim mesmo. Tem todos os elementos ficcionais, mas ficção barata. Parece uma ficção que dava uma novela das 8, entendeu? Assim, não parece uma ficção assim, do romance que eu escreveria. Vou fazer análise de novo. Não, vai procurar análise, assim, vou procurar análise, e tem que ser com uma mulher, e com uma mulher dessas que seja assim, da pá virada. Eu quero uma mulher assim, solta, não quero uma mulher agarrada em nenhum desses preceitos. E aí as pessoas ficavam me indicando, eu falei, nossa, não quero não, essa não quero, pode deixar, eu vou escolher. Um acolhimento e um lugar assim especial assim para elaborar sobre isso, né? Assim, uma pessoa que ao mesmo tempo assim tinha uma firmeza assim na condução da análise, mas que eu não sentia que era uma posição masculina, que eu sentia que era uma firmeza de condução de análise, que era um lugar assim que podia ser exercido por homem ou mulher, mas ela tinha essa firmeza. Passa um tempo, eu retorno para ela, fico mais um tempo, mas ainda com essa questão insistente de um analista homem. Cheguei a procurar um analista homem antes de retornar, agora que eu estou lembrando, antes de retornar para minha analista anterior, mas eu abandono e vou, e eu acho que era um investimento na análise que estava em jogo. Eu me lembrei aqui que eu estava conversando com você que talvez escolher entre o homem ou a mulher, o analista, que seria o outro, né? Uma aposta nesse outro, do gênero desse outro, estava muito mais como um ponto de defesa para me haver com a minha própria psicanálise, sabe? Com a minha análise, assim. Então, eu comecei a me interessar o que é ser homem. Mas também para responder ainda ao imperativo que era, você tem que ser homem. Você acha que o analista homem entra nesse lugar? Talvez. Eu ia falar isso. Talvez entre. Talvez ele podia chancelar alguma coisa nesse sentido, sabe? Ou algum traço, né? Na busca de algum traço ainda. Sempre no outro, né? Assim. É muito difícil se desvencilhar desse outro. Essa solidão de que é você quem constrói o seu percurso, é você quem constrói a sua fantasia. E eu acho que talvez a conclusão de uma análise, o final de uma análise, passa aí por esse momento em que eu não consigo imaginar isso ainda, mas em que você prescinde desse outro, né? Prescinde do analista. É muito difícil, assim. Quando você me localiza aí sempre o outro, né? O outro que me salva, o outro que me coloca no outro lugar, assim. O analista homem, que é com ele que eu vou, o que ele disser, o que ele escutar, talvez ele que chancele alguma coisa desse meu lugar de ser homem. Difícil, assim, se desvencilhar desse outro ainda. Acho que ainda tem muito processo de análise aí para acontecer, mas eu acho que eu estou num momento importante, assim, que eu nunca estive, assim, durante esses anos de análise que eu tive. Eu acho que isso é um negócio muito importante dentro da psicanálise. Eu acho que isso
é um lugar assim de infinitizar as possibilidades de quem é o analista, porque fica na transferência. Então, se não localizar isso assim personalisticamente numa pessoa ou talvez até num procedimento de avaliação de quem que é analista ou não, quer dizer, você tem uma dispersão dos canais onde a psicanálise pode entrar. Assim, você ter... Porque você não tem esse controle, né, da formação do analista, de quem que vai ser analista ou não. Quanto mais a transferência estiver em aberto, mais pessoas podendo se submeter ou fazer análise, fazer escolhas, mais a psicanálise tem chance, né, em vez de ela ficar restrita a algumas autorizações, né? Ele se interessou pela minha história, mas ele não se interessou pela minha história nesse ponto dele ficar possuído pela minha história, entendeu? Então isso tem a ver com esperto. Então, teve esse esperto. Esse de estar fora. Porque a maioria fica possuído, entendeu? Fica assim, né? Quem é essa mulher que escreve essa história? Você entendeu? Ele não ficou assim. Se ficou, minha filha, deu um jeito ótimo de não, sabe? De não se deixar capturar. Já que a gente está falando espertos, né? Eu tive 2 espertos, assim, muito, muito espertos de mim, né? Que foram Manoel de Barros e Maria Gabriela Lençol. Que foram texto e pessoas na minha vida, entendeu? Que tiveram função analítica para mim, não tem a menor dúvida. Quando eu fui fazer meu passe, eu falava assim, eu já fiz um passe, gente. Eu já fiz com Maria Gabriela Lençol. Eu vou te falar, é uma frase literária, mas é uma frase que eu acho que podia ser usada para psicanálise. É uma frase que tem num livro da Lençol, que eu sou apaixonada por esse livro, que chama O Beijo da... Um beijo, porque eu confundo com outro. É O Jogo da Liberdade da Alma, que tem um que é Um Beijo Dado Mais Tarde. Esses livros são muito parecidos. Mas é O Jogo da Liberdade da Alma. Que essa frase se repete 5 vezes no livro. Sim, diz-me ela, pousando as mãos nos meus joelhos. Desejo encontrar alguém que me ame com bondade, que seja um homem. Alguém que queira ressuscitar para ti? Sim, alguém que tenha para comigo essa memória. Essa frase se repete 5 vezes no livro. Na 5ª vez, que ela vai se repetir integralmente assim, já não é mais assim. É assim, sim, digo-te. E aí o tu é o leitor, né? Sim, digo-te, colocando as mãos nos teus joelhos. Desejo encontrar alguém que me ame com bondade e saiba ler. Não precisa mais que seja um homem, precisa que saiba ler. Isso já está ótimo. Eu acho que, então, eu encontrei um analista que me amou com bondade, entendeu? E que sabia ler o meu texto. Eu tenho um resto não tratado, ou ainda a ser tratado, da análise, que é a minha relação com o saber, que também tem a ver com meu pai. Meu pai, quando eu tinha 10 anos de idade, ele mandava eu ler dicionário e enciclopédia, que ele falou que com essa idade ele fazia isso. Eu ficava incomodado com aquilo. E um dia ele chamava de pai dos burros o dicionário. Seria? Seria? Você lia? Não. E aí eu vou chegar nesse ponto. Ele tinha um jogo comigo em que quando ele conversava comigo, ele falava uma palavra difícil, de propósito. Eu perguntava, pai, o que é isso? Ele falou assim, vai procurar no dicionário. Eu não ia. Eu preferia ficar sem saber. A visão é distinta da função do olhar, sendo essa última função isolada por Lacan como o termo da mancha, a mancha do olhar. Seria também um traço de pura autonomia, um fio que sempre escapa à visão da consciência e delineia um sujeito futuro. No olhar e na voz, localizam-se restos dos rastros da linguagem sobre um corpo. E sabemos que para a psicanálise, um corpo é mais que tudo um corpo pulsional. Aí, um sujeito se transmite, de piso para piso,
de espelho para espelho, refletindo a mancha e o ruído do litoral, que podem, em sua singularidade, tocar o piso daquele que se divide ao tentar ver e ouvir. O meu verbete foi um nome. E a gente recolhesse fragmentos ou fragmentos de textos da psicanálise e da literatura e construísse a partir desses fragmentos que você escolhia, você recortava, você construísse um significado desse verbete. Então a gente mesmo construía, intercalava do jeito que a gente quisesse os fragmentos que a gente recortava e depois a gente escrevia um significado, igual um dicionário, para o verbete nome. E eu escolhi o nome. O nome para mim sempre foi muito importante porque ele localiza. E aí o que eu construí nesse verbete foi do nome comum ao nome próprio. Que eu acho que o nome comum, minha construção, né, via esse projeto. O nome comum passaria mais pela nomeação dada pelo outro e o nome próprio, o assumir um nome, que tem muito mais a ver com o ponto mais singular do sujeito. E eu tinha uma questão com o nome, com o nome próprio. Eu chamo Guilherme Mendonça Del Débio. Eu não vivi gozações como meu pai e meu tio viveram por causa do Del Débio, né? Por causa do débil mental, e tem tudo a ver com a debilidade, né? Com a posição inibida, né? Com o não querer saber. E eu nunca utilizava esse nome, eu utilizava o Mendonça, que era da minha mãe. E depois eu assumo o Guilherme Del Débio, eu falo, Del Débio é o que me singulariza. Não existe outro Guilherme Del Débio. Pelo menos até que eu saiba, né? Então eu acho que essa coisa do nome, ele é importante, mas não a nomeação. Eu acho que a coisa talvez da sexualidade passa pela nomeação. O nome, talvez. Dizer que é homossexual, dizer que é heterossexual, dizer que é gay, dizer que é transexual. Eu acho que isso é uma nomeação do outro para localizar. O nome próprio, não. Né? Assim, talvez o nome próprio passa pela apropriação do sujeito em relação ao nome que ele pode dar a si mesmo. Talvez, em relação à sua própria sexualidade, ele também pode assumir. Né? Eu não tinha pensado nisso. Talvez ele pode assumir um nome sobre a sua sexualidade. Aí eu acho que talvez o nome tenha uma função importante. Pode ser um tratamento desse horror do inominável, sabe? Não sei, pensando assim. E melancolia era isso, o nome de alguém. O nome dessa pessoa é melancolia, entendeu? E o Vidal ficava na minha... Não vai chamar melancolia, não vai chamar melancolia daquele jeito dele bem-humorado, assim. Eu falava, esse nome não, tararara. Eu falava, é esse nome, não podia ser outro, entendeu? Ninguém me tirava desse nome. Até que eu encontrei Manuel de Barros pessoalmente, entreguei o livro para ele, ele passou uma manhã lendo. Ficou muito impressionado, conversou comigo sobre o livro. Eu contei isso que eu estou contando para você agora, contei para ele, a partir do livro. Aí ele falou assim, não, mas melancolia não pode. Eu falei, como não pode, Manuel? É um nome muito acostumado, fica assim, um nome muito tango, o seu livro não é tango, você é muito mais sofisticada que isso. E eu gostava, inclusive, de ser meio tango, entendeu? Porque talvez o Melancolia fosse o resquício da história um pouco cafona. E o Manuel um dia me liga e fala assim, arranjei um nome para você, mas ele é tão ruim quanto o teu. Eu falei, fala, Manuel, a falta é tão ruim quanto melancolia, né? Eu falei, acho pior. Porque se melancolia tinha essa ranço psi, a falta, vamos combinar, né? Tem gente que acha que esse é título de livro de Lacan, assim. Eu falei, a falta, Manuel. Ele falou, pois é, Lúcia, eu cheguei em A Falta Que Faz. Mas acontece que isso é um verso do Drummond, aí eu cortei o que faz, ficou só a falta. E esse é o título que eu tenho para você. Eu fiquei, tá, assim, pelo meu respeito a ele,
guardei esse nome, entendeu? Tem uma carta dele linda que ele fala: isso também é amor. Me deu uma epígrafe que eu mantive no livro, que é uma epígrafe do Cioran, que é assim: no mundo sem melancolia, os rouxinóis se poriam a rotar. Ele achou que essa epígrafe ia colocar a melancolia num, né, assim, num lugar melhor do que a melancolia, assim como soava para ele. Aí ele falou assim: pois é, agora você vai ter que mudar essa epígrafe. Não, a epígrafe não vou mudar, não. O título eu mudo, a epígrafe vai continuar, tanto é que tá lá. Aí ele falou assim: meu bem, eu tenho que te dizer uma coisa, agora tu vai ter que perder a tua melancolia. Então eu digo que eu perdi por causa de um poeta, entendeu? Foi por causa de um poeta que eu perdi a minha melancolia. Isso é muito legal, porque eu dou todos os créditos pro meu analista, entendeu? Mas não esse. Não esse, foi essa frase dele, entendeu? E aí eu fico pensando, isso é maravilhoso, porque assim, e foi também o meu trajeto todo pela literatura psicanálise tem a ver com isso, né, Fernanda? É para mostrar não, é para verificar isso a cada vez, o quanto que a psicanálise é potente, mas quanto que a literatura também é. Eu acho assim, que no caso do encerramento, sim, com o analista, sim, porque eu aí passei a interpretar, né, como eu te disse, assim, que tinha uma resistência dele, que como se tivesse que ter um lugar. Então, assim, muito essa rigidez que eu acho que até tinha também, né, na própria teoria, talvez, quando Lacan relativiza, por exemplo, pluraliza os nomes do pai, né, que não é uma coisa fechada e que o falo é contingente, que o falo não é da ordem do necessário, como no Seminário 20 ele fala isso, é até espantoso para quem estava acostumado a pensar no Édipo como uma organização, então que o falo entra como a categoria da lógica, entraria como a categoria lógica do necessário, e ele vai falar que é contingente. Quer dizer, ele abre a possibilidade para que os nomes do pai estejam em aberto. Não é aquela fixidez do Édipo, né, da Constituição Edípica, traduzida pela metáfora paterna. Passa a ser um processo de nominação, né, de sempre criar nomes para lidar com situações que estão em aberto. E isso era o que eu já enfrentava, assim, com esse lugar, que provavelmente, a partir desse desejo forte que tinha na minha mãe, assim, isso já facilitava a abertura para um outro campo, que não era o campo de uma rigidez fálica, que onde podia estar submetido, porque você cria, inventa, e que você pode fazer as nominações assim das situações de ansiedade, angústia, gozo, os pontos que podem estar coagulados, você pode abrir isso criando você mesmo as aberturas. Então, isso foi construindo em mim assim, uma ideia de que o campo da psicanálise era o feminino. E Você acha que esses dois eventos seriam momentos de uma certa rigidez fálica? eu acho que foram. Eu sinto que foram, assim, porque é como se, no primeiro caso, né, assim, eu parecia, assim, que eu estava numa disputa fálica, que eu fui colocado numa arena fálica e que eu não tinha falo suficiente para lidar com aquilo. Então, assim, eu falei, eu não vou dar conta dessa situação, eu vou ter que ver o que acontece, porque eu estou em pânico, estava travado com aquela situação, né? E no segundo caso, assim, para mim ficou evidente, porque uma coisa que era uma hipótese, uma conjectura possível como interpretação de análise, me pareceu que tinha muito mais uma questão da posição do analista na condução da análise do que minha. A posição do sujeito, do sujeito que estava suportando a análise. Mas isso também é uma hipótese minha, ele nunca me abriu isso, nunca me falou isso, então é uma construção que eu faço. Será, Jefferson, que seu primeiro analista concordaria com a leitura que você faz do seu caso e da intervenção dele? Porque ainda que muitas vezes haja uma distância irredutível, um hiato mesmo, entre o testemunho de uma análise pelo analisante de um lado e pelo analista de outro, é preciso tentar fazer desse entrave um lugar de transmissão.
Como indica Porges, o intransmissível está no coração do desejo de transmitir, não como inefável perdido nas areias de um deserto, mas como soleira para a invenção. E é tão engraçado retomar esse ponto do meu percurso, porque nesses últimos tempos eu vinha me perguntando sobre a minha identificação com o masculino. Não identificação, não se trata de identificação, mas eu queria procurar o meu masculino, sabe? O que era do ponto do homem, eu enquanto homem, talvez eu misturasse as duas coisas, o masculino com o homem, que eu pudesse sustentar esse traço mesmo, assim, sabe? Mas antes desse encontro, já depois desse primeiro encontro, depois da separação, que não continua, eu tenho um sonho que eu estava com uma chave, eu já estava procurando um lugar para morar, mas ainda continuava morando com meu ex-marido. Em que eu entro, tem uma imagem de um prédio em que eu fui ver um apartamento que eu estava procurando. Antes de abrir essa porta, que era a minha casa, anterior a ele, tinha uma caixa de metal assim na minha frente, em cima dela um semáforo. E eu vou tentar abrir essa caixa. A chave gira. Na hora que eu vejo que a chave gira, eu me assusto, não quero abrir, volto com a chave, tiro a chave e acordo. E eu levo esse sonho para análise, tentando imaginar o que eu não queria ver ali. O meu analista interpreta o semáforo, dizendo que eu atravessava minha fantasia, não era de uma hora para outra, que era para parar, prestar atenção e seguir. Hoje, agora, eu acho que não. Mas hoje, agora. Com essa minha nova, com esse atravessamento dessa fantasia, e com essa mudança minha no corpo, eu prescindo do nome, assim, dessa nomeação, não prescindo do nome, corrijo, talvez desse nome, mas prescindo dessa nomeação, porque aí é uma nomeação, né? Porque eu talvez não seja mais um homossexual legítimo. E talvez tenha me aberto ao modo de vida gay. Né, assim. Eu não tinha amigos gays. Meus amigos eram todos heterossexuais, casais. Eu fui ter amigos gays, que se diziam gays, a partir do meu casamento. E mesmo assim, muito pouco. Então, acho que sim. Acho que eu tô abrindo mão dessas nomeações, assim. E aí foi nessa época que eu fui descobrindo como é que algumas posições que eu tomava, que não eram assim de enfrentamento explícito, rígido, que eram um certo de manejo da situação, gerava uma certa transferência em relação a mim. Eu, né, assim, fiquei num lugar curioso, né, assim, na universidade, eu fiquei num lugar fora das instituições, o que foi bom para mim, porque acabava que eu recebia convites assim de todas as instituições para fazer um seminário, para participar de alguma mesa, ou para fazer uma conferência num congresso. Então, eu fiquei nisso, assim, e no começo isso foi muito, assim, isso incomodou, não, a mim não, mas incomodou muitos analistas, que achavam que, assim, eu precisava de tomar partido dentro das várias grupos, de várias escolas, que eu precisava de tomar partido, né, assim, e eu tive até muitas críticas. Na minha experiência clínica, principalmente com crianças, eu entendo que a nomeação ela entra como
uma salvaguarda de algo que causa horror desse inominável, né? Digo mais relacionado aos diagnósticos na infância, né? Principalmente para os pais, para os cuidadores das crianças, mas eu acho que talvez a sexualidade entre aí também. Acho que tem algo do ponto do inominável que provoca horror. E eu acho que talvez provoque horror tanto no sujeito que vivencia isso que não tem nome, isso que ele não consegue nomear, e tanto nas pessoas que tentam nomear o outro. Críticas assim que eu aproveitava, assim, por exemplo, eu lia muito Lacan e não frequentava a instituição lacaniana, eu não colaborava com a transmissão da teoria lacaniana, eu só usufruía do trabalho de todos. Eu citava Miller, mas não frequentava, eu citava Lohan, mas não estava na escola, né? Ou eu citava alguma coisa do Jurandir Freire e não estava no grupo dele, coisas assim, né? Que eu tinha que estar em algum lugar, que a universidade não era. E aí ficou uma crítica muito... porque eu estava envolvido dentro de uma defesa da psicanálise na universidade, do lugar da psicanálise na universidade, que eu achava que era o lugar da psicanálise, que era o lugar que ela ficava protegida, né? E tinha muitas boas críticas. Eu tive grandes discussões com o Célio Garcia, que o Célio falava comigo, na hora que nós estávamos tentando criar o programa de pós-graduação, ele falou, não pode fazer isso, Jeff. Ele falou assim, a psicanálise não pode ter vitrine, elas vão jogar pedra. A gente tem que ficar nas beiradas, na marginal. A gente tem que ficar nas margens da universidade, não dentro dela. Ali, a gente fica ali na filosofia, na antropologia, na psicologia, na medicina. A gente vai criando, sustentando uma transferência fora. Porque se você tem o lugar da psicanálise, ela vai ser apedrejada e vai acabar. Eu ainda sofro de uma certa inibição. Eu ainda trato um pouco isso. Mas ela está mais localizada agora no campo do saber da psicanálise. Quando você me diz no início da entrevista assim, que não se trata da gente teorizar aqui a análise, eu dou um respiro aliviado. Porque talvez esse seja o ponto do meu desejo de teorizar sobre a minha análise, mas o qual eu ainda não me permiti, sabe? Ou ainda me provoca um certo horror. Talvez melhor do que isso, não me permitir, mas me provoca um certo horror de construir um saber sobre a minha análise, mas um saber que envolve o saber da psicanálise, né? Porque o que eu estou dizendo para você é o saber da minha experiência. Eu consigo elencar um pouco disso, fazer várias associações, inclusive aqui que eu estou fazendo com você, diversas associações novas para mim, mas do campo do saber da psicanálise, não. Inclusive o meu mestrado é um pouco isso, assim. Eu vou trabalhar o saber e vou dizer o tanto que o saber da experiência é importante, talvez mais do que o da experiência do conhecimento, assim, do saber adquirido, sabe? Saber adquirido via a enciclopédia, via o dicionário, sabe? E que depois eu fui vendo retroativamente que no caso do primeiro desses eventos chegou a me trazer um sofrimento absurdo, porque devia ter, eu nunca cheguei a pensar nisso com detalhes, assim, devia ter uma certa posição de gozo minha que ficou em xeque ali. Então, como talvez eu tivesse sido muito reconhecido, fui muito jovem, fui chamado para exercer um lugar importante desse, fui, né, convidado para isso, e pode ser que narcisicamente eu tenha ficado inflado com isso, ficado numa posição assim, que acabou sendo destrutiva, assim, para mim, de me expor a situações que eu poderia nem ter entrado,
Eu poderia ter recusado e não feito isso. Eu tinha a possibilidade de ficar trabalhando em São Paulo, eu podia ter ficado lá, mas vim embora e entrei numa posição que pode ter tido uma coisa aí, uma posição narcísica, de dar conta, de ser capaz daquilo, sem medir, sem saber se era aquilo que eu queria mesmo ou não, né? Que já quando no segundo momento, nesse segundo enfrentamento aí de uma posição masculina, eu já tinha uma noção de que é que era o meu desejo e como é que eu queria esse laço com o outro. Esse laço com o outro, como é que eu ia lidar com o papel do outro na minha vida, né? Segunda análise, assim, consolidou um pouco isso para mim, nessa perspectiva. E que aí que eu acho que eu assumi de vez esse lugar, assim, teórico, né, do feminino e da contingência, dentro do meu percurso, né? Vai ser esse laço com o outro, como é que eu ia lidar com o papel do outro na minha vida, né? Eu acho que teve, assim, uma destituição dessa fantasia, assim, de um certo poder da mulher, sabe? Que eu acho que o desejo forte da minha mãe, assim, o lugar forte dela na minha vida, assim, eu acho que teve uma destituição desse lugar, assim. Eu tinha, concretamente, muita pena de homem. Não tenho mais. Nenhuma pena de homem. Eu morria de pena de homem. Achava meu pai um coitado, entendeu? Eu hoje acho meu pai sensacional, um homem maravilhoso, que morreu do jeito que ele quis, que contava que dançou com a Dolores Duran na véspera da morte dela, que ela morreu por causa dele, sabe? Era um homem que deu conta de criar 2 filhos e depois de ter outra mulher, de ter um casamento bom, sabe? Então, e por extensão, eu tinha pena dos homens, em geral. Isso mudou concretamente, assim. Hoje, eu consigo sacar um lado... Não vou dizer para você que eu tenho amor pela minha mãe. Não consigo dizer isso, esse amor. Tem mais amor do que amor, né? É um amor, mas é um amor, assim, recente. Mas durante muito tempo, eu achava ela assim, ela só pode ser perversa, ela só pode ser... Entendeu? Depois que eu soube, inclusive, que ela é filha da irmã dela, e que esse negócio vem de uma história, assim, de uma repetição, entendeu? Eu tenho um lado meu que tem admiração por essa pessoa, você acredita? Admiração, assim, quando eu vejo a Júlia cantar, eu falo assim, gente, né? Tanta gente tem uma história tão violenta de mãe, né? Lá na Casa Escrever a gente fica porque tem algumas pessoas, não na casa, mas fora da casa, que são, como diz a Sylvie, né? Deus os cria, eles se juntam. Então, assim, a Sylvie tem uma mãe horrorosa, a outra tem uma mãe horrorosa, entendeu? Assim, então a Vânia fica assim, qual que é pior, Lúcia? Eu sempre acho que a minha é melhor. Mas acho mesmo, entendeu? Porque, assim, é melhor no sentido de até ter me poupado da presença dela quando o desejo dela estava em outro lugar, você entendeu? Ter me poupado de viver isso, porque eu conheço outras mães que viveram com os filhos assim. A gente conhece, né? Inclusive atendendo, né, Fernanda? Acabando com os filhos. Entendeu? Assim, então, melhor só nesse aspecto. Não sei se ela é melhor porque eu não conheço, mas assim, melhor por não ter. Eu tinha um pai maravilhoso. Quando eu encontrei com ela, ela falou isso, fez esse ato falho. Ela falou assim: o seu pai é o homem mais maravilhoso que eu conheço. Foi a única hora que ela ficou emocionada e chorou. Não, o ato falho é o seguinte: ela disse assim. Ela fez e eu fiz, junto. Ela falou assim: ele é tão maravilhoso que eu daria qualquer filho meu para ele criar. A gente não era filho dela. Porque ela deu, né? Eu daria qualquer um dos meus 5 filhos para ele criar. Aí eu falei assim, é mesmo, eu acho que qualquer um dos seus filhos seria bem criado por ele. Eu também falei como se ela não fosse minha mãe, entendeu? Nós duas juntas, assim, falando isso. O mundo
se apresenta suficientemente espaçado, quanto mais nos aproximamos de suas texturas mínimas, para estar sempre vazado de vazios e concreto de sobra, para nunca deixar de provocar barulho, diria Wisnik. E é nesse ponto irredutível, ou nesse ponto de precipitação de texturas mínimas, onde a pulsão invocante e o objeto escópico se encontram por uma mesma orientação, que pensamos na transmissão do impossível por uma mancha silenciosa da voz e por um ruído do olhar, que se apresenta na porosidade de uma película. Eu acho que sim, assim, claro, acho que tem toda uma história aí, né, assim, de vida, assim, que pode ter me ajudado a criar uma resistência, uma capacidade para enfrentar situações, assim, adversas nessa relação com os acontecimentos, assim, mas eu acho que a psicanálise para mim foi fundamental nisso, eu acho. Porque antes, assim, se eu não tinha aquela posição viril, característica de uma certa masculinidade de uma época, assim, que devia ser daquele lugar, e que aí eu me punho em xeque, inclusive eu falei com você, né? Será que eu era homossexual porque eu não tinha aquela virilidade masculina que era esperada, não era aquele tipo de postura que eu tinha? Mas eu fui vendo, com a análise, com as experiências de vida, que era uma outra coisa, que a força não precisa necessariamente estar nessa virilidade, que isso pode ser até fragilidade, depois de algumas posições masculinas, né? Assim, eu acho que não é necessariamente isso. Então, eu acho que isso a psicanálise me ajudou muito, muito. No caso e no caso do câncer, por exemplo, me ajudou muito a lidar com isso, assim, com o tratamento da doença, já que é incurável, assim, por enquanto, né, me ajudou a lidar com isso, assim, diariamente. Então, é isso que eu estava falando do lugar fálico, da contingência, não sei o quê, que não existe uma coisa pronta, que já está preparada. Eu todo dia tenho que reinventar um jeito de lidar com essa doença, ou com os efeitos colaterais dos remédios que eu tomo. É um desafio diário, quase que diário, assim, isso dura, isso não dura, isso não deu certo, pode mudar para isso, de tentar ficar criando soluções com muita frequência, assim, isso é uma exigência mesmo. E com a morte da minha filha foi assim, foi muito impactante, assim, né, de um jeito que até assim muitas pessoas próximas, meus médicos inclusive, eles mandaram interromper todo tipo de tratamento, porque eles tinham medo do câncer ganhar a batalha. Assim, esquece que você tem câncer, fica 3 meses sem pensar nisso. Meu médico falou isso comigo. A gente se fala daqui a 3 meses, não preocupa com isso, é outro momento, larga tudo, esquece disso. Foi muito legal essa conversa que eu tive com ele, assim, porque abriu a possibilidade, assim, de lidar com isso de outro jeito, e eu ficar por conta de ver a perda que eu estava vendo da minha filha. Eles ficaram preocupados com o efeito que isso pudesse ter na doença, né? Mas a minha preocupação foi muito mais assim mas e aí me ajudou também um fato, assim, de eu ter um certo lugar de homem já construído nessa história. Assim, eu fiquei preocupado com a minha família. Vi que eu tinha que ter um lugar, assim, que eu tinha que segurar um pouco a onda, assim, que assim eu tinha que ajudar também as pessoas, assim, que eu me questionava se eu ia ter recursos simbólicos para lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Mas foi assim também gerindo isso, né? Assim, como é que eu estava vivendo isso? Assim, que se eu fosse ser o provedor de apoio emocional para todo mundo e eu
quem é que ia ter o meu apoio, né? Mas eu senti, quem é que me dava o apoio? Mas eu sentia que eu tinha esse apoio, que eu tinha os recursos simbólicos para segurar a minha onda, assim. A primeira palavra que me vem na cabeça é a liberdade. Talvez porque ela vem exatamente seguida dessa coisa do outro, né? Assim. Mas é paradoxal, porque ela me promove uma certa liberdade, assim. Sempre. Todas as épocas em que algum efeito eu recolho e vivencio, eu acho que é uma liberdade. A liberdade de poder me assumir enquanto um homem que deseja um outro homem, no início do meu processo de análise, que eu vou pro divã exatamente nesse ponto. A liberdade de poder me colocar no laço novamente, que é esse segundo momento que eu vivo agora, me arriscando ao não encontro, ao mal encontro, ao desencontro, ao mal entendido, suportando isso com muito mais leveza, talvez, não sem dificuldades, mas com muito mais leveza. Talvez leveza seja uma palavra. Eu vinha, quando eu disse para você que eu vinha conversando um pouco sobre esse meu novo momento, assim, eu vinha falando para as pessoas, eu tô leve, tô me sentindo muito leve. E eu acho que talvez essa também seja uma palavra, liberdade, leveza, acho que a psicanálise traz um pouco isso, assim. Mas quando você investe, quando você banca, quando você entra e vai, se deixa aí um pouco, assim, eu acho que é aí que a psicanálise pode trazer alguma coisa. E como que eu praticamente desconsisto esse olhar do outro, sabe? E hoje eu busco esse olhar do outro, né? Eu era um cara que, quando o outro me olhava, eu desviava o olhar. E eu sou um analista que olha. O meu estilo é olhar, né? Eu olho no olho do paciente. Então, acho que tem um ponto aí muito importante, sabe? Assim, e eu acho que isso eu tenho trabalhado agora recentemente. Mas eu acho que tem uma mudança aí nesse ponto do olhar, do ser visto, e eu hoje suporto ver ser visto. Sabe? O passe, para mim, eu achava que o passe não me ia acrescentar nada à minha análise. Quando eu terminei minha análise, terminei com um sonho, assim, eu sou muito previsível, sabe? Tudo assim, quando você já leu lá no texto do Freud, tem aí, pô. Então não tem um sonho de final de análise? Eu tive um sonho de final de análise. Eu sonhei que meu analista era um professor lá da escola que eu gosto muito, que já está aposentado, que chama Carlos Ghosn. Conhece Carlos Ghosn? Que é um cara todo macrobiótico, que foi para a Índia, pediu licença sem vencimento, foi morar com a mulher dele, que é médica homeopata, na Índia, no meio lá dos hindus, dando aula de inglês, professor de inglês. Era um cara assim, todo zen. Que ele era uma condensação com Carlos Ghosn. Só que eu escuto isso na hora que eu falo Carlos Ghosn, ido embora, né? Assim, foi. Que também devia concordar, né? É Ghosn, né? Foi embora, né? Então, eu escuto. Só que ele vinha com aquela roupa de escuro, que era uma roupa bem com uma sandália de couro velha. E eu falei assim, Esse cara entrou para o Paraguai. Ele não é argentino, ele é falsificado. Ele veio do Paraguai. Eu digo com esse sonho pra ele como ele ri muito, lógico, né? Porque é engraçado. Também tem outra característica, Eduardo, que eu acho que é a característica de um analista pra mim.
Tanto é que minha filha foi me pedir uma analista que tivesse isso. E eu indiquei. Quem eu indiquei? Humor. Um cara muito engraçado, sabe? Então a gente teve muita sessão que a gente ria muito. Eu falo assim, gente, você, Carlos Gomes, acabou a análise. Eu sonho, contei esse sonho, não tinha mais, não voltava mais, entendeu? Não tinha mais como. Ele era falsificado. Sabe que era depois uma análise, depois assim, puf. E ele falou isso, e não, tudo bem, mas a sua coisa, a sua questão, eu tinha muita dúvida se eu continuava atendendo, se eu ia continuar, entendeu? Aí ele me chama no consultório dele depois de 2 eu queria conversar com você, me conta que na letra eu estava tendo experiência, do passe, e se não me interessava. E eu estava quase, eu estava indo para os Estados Unidos quase, de bolsa, pós-doc, quase fechando o consultório, pensando se não ia fechar, entendeu? Aí eu falo para ele assim, ia fechar por 1 ano, vem essas questões, né? Se eu não vou... Aí eu falo assim, mas logo eu, que não sei se eu sou analista? Aí ele falou assim, talvez então eu tenha me precipitado, né? Mas a frase do Lacan é que o desejo do analista não tem nada a ver com o desejo de ser analista. Aí eu fiz 2, eu falei, então eu vou fazer o passo para resolver isso. Se eu vou abandonar ou não abandonar. Aí eu abandonei por 1 ano, pedi o passo. Eles falaram, tudo bem, mas só quando você voltar, você está viajando. Aí aceitaram o meu pedido, mas quando eu voltei, eu retomei, entendeu? Durante a minha vida nos Estados Unidos, eu estava escrevendo um livro, que era O Amor Não Vazará Meus Olhos. Aí eu sonho com uma mulher que caminha sozinha. E eu falo assim, alguém pergunta assim, ela ainda escreve? Não, ela ainda atende? Aí a voz responde, que eu acho que era eu essa voz, sei lá, era uma outra voz, responde assim, não, ela só caminha. E eu escuto isso assim, ela apenas caminha. Eu não escuto isso, ela caminha sozinha. Entendeu? Aí eu pego essa frase entra pro meu passo. Era a única coisa que eu queria trabalhar, esse negócio de ela só caminha. E eu entendi isso na hora assim, ela só vai ser escritora. Porque caminhar, a mulher do livro caminhava, então assim, é isso, ser escritora, entendeu? Era todo o meu projeto lá com 8 anos de idade. Só vai fazer isso, não vai fazer mais nada, só vai escrever, vai se aposentar, vai ficar escrevendo os livros da vida dela toda. Aí eu volto, então, vou pro passo. Quando eu pronuncio essa frase, eu tinha feito um esquema, porque o passo você que determina quantas vezes, era no Rio, só podia ir lá 2 vezes, então vou falar 3 coisas, 3 partes, depois essa. 3 num dia, depois essa, entendeu? Fiz esse esquema pra mim. Quando eu pronuncio elas, eu falei, a primeira é, eu não sou uma analista. A segunda, eu sou uma escritora. A terceira, eu sou uma assinalada, que é a segunda parte da falta. Quarto, ela só caminha. É a única, não tinha me dado conta, que era a única frase que não tinha nada do ser. Sou analista, sou escritora, o que é isso? Não existe, né? Tinha só caminha, né? Aí fui lá na Gradiva, nesse negócio, aquela que avança, tem um texto da Ruth, que ela diz, fui nessas coisas, né? Mas na hora que eu pronunciei isso, ela só caminha, e eu escutei sozinha, entendeu? E aí eu escutei uma frase que me acompanhava, assim, nas minhas primeiras análises, que se fosse chamar de frase do fantasma, eu sou uma mulher sozinha em Copacabana. Eu achava isso máximo, ser uma mulher sozinha em Copacabana, porque meu pai tinha uma amiga que vivia no kitnet, tá vendo, assim, um negocinho assim, e era sozinha. E eu acho que quando cresceu eu ter meu apartamento, eu ser uma mulher sozinha em Copacabana, eu achava que era chique, entendeu? Sou uma mulher sozinha em Copacabana. Eu tinha escrito um livro que chamava Absolutamente Sós, eu tinha feito um livro sobre Blanchot, minha frase era solidão essencial. E aí eu escutei isso mesmo, porque eu já tinha lido, mas não fazia sentido isso pra mim. O analista só se autoriza por si mesmo, ele caminha sozinho, não é? Sozinho. O Freud falava isso, né? Assim, não interessa o sonho que o cara contou, interessa o que ele esqueceu. O que ele não contou do sonho. Na associação, o livro dele tá ótimo. Se ele vai andando, tudo ótimo, mas o que ele não conta é que é o importante, né? Olha, para mim, foi um pedaço de análise ainda
com quem não é meu analista, isso para mim é um negócio fenomenal. Entendeu? Ainda foi um negócio. Aconteceu um sonho, olha só. Aconteceu um relato de sonho, um relato de sonho. Tem gente que fica defendendo que eu sou escritora. Ah, você também não é a favor do passe escrito? Não, porque eu não vi isso quando eu escrevi, eu só vi isso quando eu falei, quando eu escutei. Então não defendo, entendeu? Tem algum elemento ali que tem a ver com a psicanálise. Tem um setting, tem uma pessoa igual você que está aqui agora, você não é meu analista, né? Falar aqui, por exemplo, é falar talvez para um outro sem rosto, sabe? E acho que isso é muito mais interessante, assim. Talvez como analista, sabe? Talvez como falar para o analista. Tem alguma coisa aí da transmissão que passa que não é só. A psicanálise está sempre nesse embate, né? Não é só pelos textos, pelo matema, né? Tem alguma coisa que passa que é o pulsional. Como é que isso passa? Como é que você transmite pelo objeto A? Né? Como é que isso toca? Não é só um matema como forma de transmissão integral, como Lacan falava que seria o estatuto da ciência para a psicanálise, mas ele sabia, ele falava, né? Precisa ter alguém que fale o matema, porque senão o matema não vale nada, né? Assim, precisa ter alguém que escreva ele. Então tem que ter a voz de alguém falando aquilo, né? Assim, tem que ter uma enunciação. É como a escrita de um caso, sabe? É como se eu estivesse escrevendo meu caso. Eu sempre pensei na coisa da conclusão da análise, eu sempre fiquei às voltas com isso. Do que seria um passe, né? Assim, talvez por um certo intratado da minha relação com o saber e com o saber da psicanálise, que é bem sintomático, eu ainda não me permitiria escrever o meu caso, ou fazer um passe, ou menos ainda, me dirigir a uma instituição, né, para institucionalizar isso. Mas eu sempre tinha vontade de enunciar, fazer uma enunciação da minha experiência analítica. E é isso que eu acabei de fazer. É quase um processo de análise aqui, né? Assim. Sempre dá vontade de estar no divã de novo. Por esse ponto, que é o ponto, né, que me interessa também na literatura e na psicanálise. Porque também tem psicanálise, né? Eu chamo de ponto de P, né, nesse texto que eu escrevi, que foi esse texto que eu acho que talvez seja o texto mais importante que eu já escrevi teórico, a palavra em ponto de P, entendeu? Que é esse ponto da letra. Esse ponto em que a transmissão se dá, entendeu? Eu acho assim, né, tô aqui falando para esse seu filme, porque eu acredito nesse seu trabalho, porque eu acho que a coisa mais importante da psicanálise, quando Freud fala assim, para diminuir o furor curandes, né? Eu não acho que o ponto mais importante da psicanálise está nesse ponto da cura, a não ser que a gente pense na cura no sentido da depuração, né? Como Lacan fala, da cura do queijo, né? Não é nesse ponto assim é no ponto da transmissão. A psicanálise é a eficácia, você entendeu? Assim, eu acho que todo o trabalho do Freud foi para transmitir isso que ele inventa ou descobre, né? E eu acho que os analistas se interessam pela transmissão não é à toa, entendeu? Porque é um negócio tão louco, se você for pensar, né? Que ela só se realiza nesse ponto em que ela se transmite. Assim como a literatura só se realiza no ponto em que ela desaparece. O ponto em que ela se transmite é o ponto em que ela desaparece também, né? Fica muito banal falar o que é psicanálise. Ou então é assim, um fulgor, entendeu? Psst. E o ponto em que ela se transmite é o ponto em que ela acontece, né? O paciente está lá, fala, nada acontece quase. De repente uma coisa acontece, não é? É o ponto em que ela se transmite. A Shoshana fala que o grande desejo do Lacan não era clínica, era transmissão. Eu acho que ela fala isso porque ela também não é uma psicanalista clínica, porque senão ela não separaria, entendeu? A transmissão é a clínica também. A clínica é a transmissão.
né? A gente divide assim a extensão, a intenção, mas é disso que se trata, no final das contas, assim. E eu acho que para mim a literatura é isso, é a transmissão, sabe? De uma experiência, assim. Que se ela não acontecer, não tem literatura, não. Tem outra coisa.